Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro. Essa é a nossa quinta aula, a nossa última aula, onde eu vou apresentar nessa aula o texto Goraksha Shataka. Esse é um texto atribuído ao yoga medieval, atribuído ao pai do Hatha Yoga, que é o Goraksha, que foi o alvo da nossa última aula. Na última aula eu fiz um resumo geral do que foi toda essa trajetória do yoga até chegar ao Hatha Yoga, né? Aliás, toda essa trajetória filosófica até chegar ao Hatha Yoga. Aí, se você perdeu a última aula, ela é uma aula que vai falar sobre esse filósofo chamado Goraksha. E esse Goraksha é uma figura central para o entendimento e para o florescimento do Hatha Yoga. E esse texto que a gente vai ler, esse é um texto que vai falar muito sobre os conceitos filosóficos que a gente já explorou no módulo do Yoga clássico, onde a gente explorou um pouco do Ashtanga Yoga de Patanjali, através do texto Yoga Sutras de Patanjali, teve bastante aula, e todos esses conceitos estão lá nessas aulas. Para você que se você der continuidade nessa aula e sentir um pouco de carência desses conceitos do yoga, aí eu vou fazer a sugestão para que tu volte lá e assista o módulo Yoga Sutras de Patanjali, que são bastante aula, onde a gente se debruça só no texto Yoga Sutras de Patanjali, que é um texto central para o entendimento do yoga. Ou você vai lá no módulo anterior, anterior ao Yoga Sutras de Patanjali, e assiste a aula 4, se eu não me engano, que fala especificamente sobre o Ashtanga Yoga de Patanjali e dá um resumo bom do que é esses conceitos aqui, tipo asana, né, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana e samadhi. Se só eu falando isso para ti já dá meio que você nunca ouviu falar, vai acompanhando a aula, mas como eu falei anteriormente, se precisar, pausa, vai lá, assiste um pouco, que isso vai fazer com que o seu entendimento fique maior sobre o tema, tá certo? Então vamos dar continuidade a essa aula. E essa aula, como eu falei anteriormente, a gente vai falar desse texto, Goraksha Shataka, que são os versículos de Goraksha, né? E é um dos textos mais antigos conhecidos do Hatha Yoga. É apresentado como uma espécie de guia dos estudiosos do yoga. A definição do objetivo da vida humana, conhecimento de Brahman, é o que começa falando o texto, para então logo posteriormente falar sobre os 6 passos, o Sadhanga Yoga. Tá? Aí você se você tem já ouviu falar do Ashtanga, né? O Ashtanga Yoga de Patanjali, ele é 8 passos, né? Esse aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por isso que é Sadhanga, 6 passos, né? E aí a gente vai seguindo aqui, ó. A orientação geral da obra baseia-se no objetivo de separar o mundo ilusório, né, o Maya, e conectar-se com o Ser Supremo. Esse é o eixo central da obra, mas a gente vai ver todos esses elementos aqui durante a nossa leitura do texto, tá? Do Goraksha Shataka, tá certo? E aí a gente vai seguindo aqui. Vamos lá. Aí para aqueles que, como eu falei anteriormente, que não tiveram oportunidade de lidar com esses conceitos do Sadhanga, do Ashtanga Yoga, né, de Patanjali, eu vou falar para vocês resumidamente o que são esses conceitos, tá? Asana. Para lograr esse sutil objetivo, o primeiro passo é livrar-se corporalmente em uma postura correta, fixar-se, melhor dizendo, corporalmente em uma postura correta. Asana, firme, estável e confortável. O texto refere-se apenas às duas posturas, Siddhasana e Kama
Lasana. Essas posturas são essencialmente meditativas e são preparadas por meio de outras asanas que são descritos em textos yogins posteriores a esse. Como eu falei aqui na lâmina, essas posturas são. Esse texto em específico vai falar de duas posturas, mas tem textos tipo o Hatha Yoga Pradipika, que ele fala de várias posturas já muito mais parecidas com o que a gente pratica hoje, né? Mas enfim, a gente vai se debruçar hoje sobre esse texto, então a gente vai se focar no que o texto fala, e aí num futuro próximo a gente de repente faz uma leitura comentada só desse texto, que é um texto bem importante também, o Hatha Pradipika, tem bastante tradução. Eu decidi fazer do Goraksha Shataka porque é um texto que é de difícil acesso, um pouco mais difícil, né, do que o Hatha Yoga Pradipika, tá? Aí a gente fala de Pranayama, também um conceito que quem não está acostumado com o yoga já não entende muito o que é Pranayama, tá? Os Pranayamas, os exercícios de respiração, a ideia de sutilizar o corpo através do ar, da respiração. Através dos pranayamas, outros métodos e outros conceitos são largamente vistos em obras de Hatha Yoga posteriores a esse texto. São apresentados no Goraksha Shataka técnicas como o Mudra, o Bandha, Kundalini, Udibodha e os 6 chakras, tá? Aqui é só uma prévia do que a gente vai ver no texto, tá? Posteriormente eu escolhi versos e a gente vai ler os versos na íntegra, tá certo? Pratyahara, outro conceito do Sadhyanga, um conceito de recolhimento das distrações externas. É descrito na obra como sendo a técnica de Viparita Karani Mudra. A Dharana, aqui, né? A gente chama de concentração, em tradução livre, a obra fala sobre a concentração meditativa e explica que dharana consiste em manter a atenção à mente fixa em um dos 5 elementos, que devem ser realizados em atenção plena dentro do corpo. A dhyana, né, meditação, é definido no texto como fixação da mente no Atman. O texto ainda faz uma descrição entre um estado contemplativo, indicando que ele pode ser experienciado de duas maneiras, saguna ou nirguna absoluto. Isso tudo a gente vai ver com mais clareza mais para frente. É só um breve apanhado do que são o sadhanga, para aqueles que não têm um conhecimento prévio da teoria do yoga, o que fica por trás de uma prática de yoga, de uma teoria, o que é embasado, quais são os passos que o praticante de yoga deve fazer, isso que são os angas, isso que cada texto usa dessas maneiras, desses angas, né, desses passos para alcançar um estado, para alcançar o yoga de uma maneira integral, né? Samadhi, com relação a Samadhi, indica que após a constante prática dos angas, que eu acabei de falar, né, que são os passos do yoga, o praticante segue a energia necessária para que consiga atingir a meditação constante no princípio sagrado existente dentro de nós, denominado de essência divina. Então, assim, né, a prática do yoga, de modo geral, é a gente cuidar da nossa energia e sim entrar em contato com a nossa essência. Por isso que é yoga, né? A minha essência é a mesma essência do passarinho, do vento, da natureza, das plantas, e do ar, e do fogo, dos elementos, enfim, tudo isso. Então, a prática do anga, dos passos do yoga, serve para que a gente se utilize e encontre uma consciência mais refinada a fim de encontrar a nossa essência, cuidar tanto da nossa energia física que a gente é capaz de encontrar a nossa essência, né? Isso faz parte da prática do yoga como um yoga filosófico, não só se resumir a asanas, né, que são aquelas posturas de yoga que a gente faz durante
durante uma prática de Hatha Yoga. Sim, o asana é importante, mas como vocês podem observar, a asana é apenas um anga, apenas um passo, tem vários outros que são necessários para a prática do yoga, tá? Agora sim, versos escolhidos do texto Goraksha Shataka para aqueles que têm interesse. Esse é um dos primeiros textos, um dos primeiros tratados do Hatha Yoga. Então, isso aqui, mais do que um estudo, mais do que uma leitura teórica e, obviamente, filosófica, tudo isso é muito prático na nossa vida. Isso é um resgate histórico, um resgate cultural, filosófico, que nada mais é do que honrar a prática, que a gente gosta tanto, né? A gente gosta tanto de praticar, a gente gosta tanto e faz tanta diferença na nossa vida. Então vamos comigo aqui no primeiro verso, ó, farei a exposição de Goraksha Shataka para libertar o homem das amarras da vida mundana. Esse é um guia para o conhecimento do ser, é uma chave para abrir as portas da discriminação. Essa discriminação lá no Yoga Sutras de Patanjali a gente viu que era o Viveka, né? É o discernimento, para aqueles que conseguem discernir o que é o fluxo, o que é transitório e o que é essencial. Então, é essa abrir a porta daquele que sabe fazer a discriminação, né? Daquele que sabe diferenciar uma coisa de outra. Tá? Vamos lá para o verso 2. Essa é uma escada para a libertação, uma forma de escapar da morte e muito mais, já que permite que a mente se retraia de Maya, de ilusão, da ilusão, né? E se ligue ao absoluto, ou ser supremo, ou Paramatma. Então, basicamente é isso, né? O transitório, a ilusão, tem sempre a ilusão, que é fluido, e tem o ser supremo, que é um ser absoluto, que é a essência de Deus que existe dentro da gente. Aqui ele vai fazer a exposição do Sadhyanga, né? Os 6 membros do yoga, que a gente viu anteriormente ali nos versos prévios. Tá? Vamos lá. Há tantas asanas como as espécies de criatura. Maheshvara conhece todas as variedades. Aqui ele apresenta 2, como eu falei anteriormente, mas ele não descarta outros asanas. Tanto é que bota que existem asanas quase que infinitos, né? Porque ele diz que existem tantas posturas quanto criaturas terrenas, tá? De todos os asanas, somente 2 merecem edição especial e denomina-se o Siddhasana e o outro o Kamalasana. São posturas de meditação. O Siddhasana, a postura do sábio, a gente faz durante a meditação, aquele que a gente põe o calcanhar no períneo, né? E senta em meditação. São posturas que realmente servem para o recolhimento e introspecção. O primeiro chakra é o Adhara e o segundo o Svadhisthana. E entre os dois está o Yonishtana, denominado Kama Rupa. Tá? Aqui ele vai falar dos chakras, tá? Que, como eu falei anteriormente, esse é um conceito do Hatha Yoga. É uma construção de conceitos que vão aparecendo nos textos do Hatha Yoga até chegar ao tempo atual da gente. Então, aqui quando a gente vê, ele bota aqui no texto está em outro nome, né? A gente conhece como Muladhara, o primeiro chakra, né? O segundo até a gente conhece como esse. Ele vai falar disso, desses 2 primeiros chakras, tá? E dentro deste chakra existe o Yonisthana, denominado Kamarupa. No centro do lótus, denomina Adhana, situado no ânus, formado por 4 pétalas, está o Yoni, denominado Kama, que é reverenciado por todos os adeptos. Esse Yoni, ponto gerador ou da origem, a um Mahalinga virado para o oeste, a entrada de Sushumna, que tem ponta brilhante como uma joia. Aquele que conhece isso é conhecedor do yoga. Esse é um conceito também bem estreito na nossa prática, né? Dos nadis, do sushumna, dos chakras. Chakras são coágulos energéticos, nadis são como canais energéticos dentro da gente. E através desse canal central, né? Isso é um ponto gerador de, de, de origem, aqui ele falou nesse verso 11, aqui no 12 ele explica, né? Então, a esse ponto de origem, ele vai gerar uma energia que a entrada é o Sushumna, tá? Então, quem conhece essa energia do Sushumna vai conhecer
o que que são os nadis, o que que são os canais energéticos. Olha só isso, ó, aliás, esse canal energético, esse nadi, é o ponto de transição entre os chakras, né? Um ponto que vai chegar até o chakra que vai, o sétimo chakra, e que vai fazer essa libertação, vai trabalhar as nossas energias desde as densas até os sutis. A gente vai ter um módulo só de chakras, tá? Mas isso aqui já é uma exposição prévia do que são os chakras, tá certo? Ó, acima do pênis, abaixo do umbigo, há uma raiz bulbosa, que é o Kanda, semelhante a um ovo de pássaro. Essa é a fonte do qual provém todos os 74 mil nadis. Isso aqui é quase que uma unanimidade nos textos de Hatha Yoga e nas Upanishads também, que os canais energéticos são do número 72 mil. Tá? Esse verso 16 é que ele fala de tipo um coágulo energético que existe, né? Ali, mais ou menos no centro da nossa barriga, ali do abdômen, tá? Então, essa fonte energética aí, quando a gente tem um contato com ela e consegue energeticamente manipular ela, a gente consegue trabalhar os nossos nadis, tá? Então tem muitos nadis, ó. E o Ida se situa na esquerda, o Pingala na direita, Sushumna está na região média e Gandhari chega ao olho esquerdo. Esses três aqui, né? A gente trabalha bastante com a relação com o Hatha Yoga, o lado esquerdo do corpo, o lado direito e o Sushumna no canal central. Os nadis Ida, Pingala e Sushumna transportam o prana incessantemente. Considere-se que as divindades sejam a Lua, Sol e Agni, tá? Respectivamente. Vamos passando. Vamos para o verso 25 aqui. Opa. 5 desses são prana e os outros conhecidos Apana, Vyana, Samana e Udana. Há outros 5 elementos, Naga, e outros que, tomando a forma de Diva, vida, movem-se semelhante aos nadis. Aqui a gente vai falar desses pranas aqui, né, que são tipo regiões do corpo onde o prana se concentra, tá? A gente fala de regiões do corpo onde a energia se concentra, né? Que são os chakras ali, os 7, né? E onde o prana concentra também no corpo, como se fosse bolsas de ar, assim, no corpo, né? O prana se concentra na região da cabeça, né? O samana mais no quadril, aliás, o vyana no quadril, o dana mais na região do abdômen, né? E assim por diante. Mas isso aqui a gente vai ver com mais detalhamento no módulo dos pranayamas, tá? E só para fazer essa diferenciação, tá? Isso aqui são lugares onde o prana habita o nosso corpo, como se fosse imãs. Por isso que é importante fazer as posturas com mais calma, porque quando a gente está trabalhando, por exemplo, na região do prana e que está na região mais na região da cabeça, e aí a gente vai trabalhar, vai voltar a fazer uma postura lá na região do quadril, se fazer rápido, é como se desse um choque energético mesmo. Então tem que fazer tudo paulatinamente, mexer com essa energia para não dar esses problemas físicos. Basicamente é disso que a gente fala quando a gente fala desses 5 pranas, tá? Que estão aqui, prana, apana, vyana, samana e udana, tá certo? Como se fossem imãs dentro da gente onde o prana se concentra. Abaixo de Kanda reside o poder denominado Kundalini, enrolada 8 vezes em forma de serpente, fechando com sua boca a entrada Brahmarandra. Tá? Verso 31, despertada pelo contato do Agni, fogo, e conscientemente ativada pela respiração vital, né, pranayama, eleva-se por Sushumna, levando consigo o Prajava, princípio vivente, como se fosse um cordão. Aqui ele está falando do despertar da Kundalini, tá? Nesses versos aqui a gente vai falar de vaios, de mudra, de banda e de pranayama, tá? A gente aqui no verso 31, ele está falando desse despertar energético que tem existindo no nosso quadril, e aí através dessa energia associada ao fogo, a gente eleva como se fosse um cordão através ali da nossa coluna até despertar o nosso sétimo chakra lá em cima. O yogin que conhece o Mahamudra,
Badhu Mudra e Kechari Mudra, Uddiyana Bandha, Jalandhara Bandha, Mula Bandha, transforma-se em um receptáculo de poderes milagrosos. Aqui a gente vai ter, junto com o módulos do Pranayama, a gente vai aprender tudo isso aqui, ó, tudo o que são os bandas. Aí vai ser bem informativo, aqui não tem como, só se eu fechasse o slide e mostrasse para vocês o que são os bandas. Mas acredito que pelo menos o Uddiyana Bandha, o Jalandhara Bandha, o Mula Bandha, a gente pratica com bastante frequência. O Kechari Mudra também, né, que quando bota o pontinho da língua lá no céu da boca. A gente pratica dependendo também, né, da linha de yoga que vocês praticam, talvez vocês não vejam esses tipos de bandas aqui sendo associados à prática de posturas. Mas o que eu vou dizer resumidamente sobre banda? Bandas são contrações físicas. Tipo Mula Bandha aqui, cadê? Aqui, ó, Mula Bandha é uma contração pélvica. Você vai lá, contrai a sua pelve, gira lá para frente, junto com o seu glúteo e com o esfíncter anal. Então, uma contração pélvica, justamente para fazer aquilo que estava sendo falado aqui no verso 30, é ativar essa energia ascendente, né? Ascendente. O Mula Bandha é uma contração abdominal. Você vai fazer uma contração pélvica, uma contração abdominal, e aí vai concentrar essa energia lá no Jalandhara Bandha, que é fechar o seu queixo, tá? E aí, com a ajuda da língua no céu da boca, essa energia chega mais para cima ainda, como se estivesse querendo elevar essa energia com uma contração física, que a gente chama de banda, né? São chaves energéticas, tá? Aqui ele vai explicar, ó, Jalandhara Bandha, quando se pratica Jalandhara Bandha, que é caracterizada pela contração da garganta, o néctar não cai no fogo, que se situa em Nabi Mandala, região do Manipura Chakra, e Vayu não transita pelo caminho equivocado. Tá? Então a ideia, como eu falei ali anteriormente, é elevar a energia, não deixar que aquela volte, tá? Quando a respiração é instável, tudo é instável, mas quando a respiração se estabiliza, tudo estabiliza, o yogin permanece imóvel e chega em samadhi, por isso deve se concentrar na respiração. Verso importante esse, né? 39. É muito caro dos praticantes de yoga praticar o pranayama e é muito eficaz a prática de respiração, do controle da respiração para um praticante de yoga sério que busca resultados meditativos, né? Não apenas resultados físicos, mas sim um processo de autoconhecimento e um processo de equilibrar-se internamente, tá? O yogin sentado em Padmasana, verso 41, tendo reverenciado seu guru como Shiva, com os olhos fixos na ponta do nariz, deve-se praticar pranayama em um lugar isolado. Aqui as dicas que ele dá, né? Chandra Gabhyasa, ou yogin sentado em Padmasana, deve-se inspirar prana por meio de Ida, e tendo retido prana de acordo com a capacidade, deve expirá-lo por meio de Pingala, na linha direita e esquerda. Eles estão fazendo esse movimento que a gente chama de Nadi Shodhana, que é essa polarização dos nadis. Isso é um exercício de pranayama, que ele está falando claramente, né? A gente faz nas aulas exercício de pranayama, daí a gente deve dar uma curiosidade. De onde é que vem isso, né? Vem desses textos. Esse é um dos textos que vem. Tem vários textos que detalham ainda com mais riqueza esse processo. E o nome muda, né? Cada texto vai falar de maneira diferente. Isso inclui as posturas, enfim. Mas as técnicas mudam o nome da técnica, mas a técnica, com efeito, elas são bem semelhantes, tá? Recomenda-se massagear e untar o corpo com a transpiração que é produzida pela prática. Devem ser evitados os alimentos amargos, ácidos, salgados e comer especialmente alimentos que incluam leite e derivados. Isso aqui é bem interessante, né? Por isso que a vaca também é sagrada lá para eles, claro que representa a espiritualidade. A gente já, no módulo 1, a gente falou um pouco sobre isso, né, da questão da vaca, os pilares da espiritualidade. Mas, como o ghee, né, o leite, então o praticante de yoga, nessa época a gente tá estudando, que é o yoga medieval,
a alimentação correta era uma alimentação baseada em leite. Pela aplicação do Mula Bandha, deve-se fazer o Apana, ascender o Nilo, a prana, direcionar-se para cima. Com Shakti Kundalini, que ascenderá por meio de Sushumna. Desse modo, o praticante, né, o sadhaka, se liberta dos pecados. Isso que a gente falou lá na última do despertar lá, né? Que a gente falou que o despertar da Kundalini. Aqui a gente vai falar nesses versos sobre Pratyahara, Dharana, Dhyana e Samadhi para encerrar. Pratyahara, o sol, localizado no umbigo, absorve para si mesmo a corrente de néctar que flui da lua, situada na base do palato. A ação de evitar essa absorção é denominada de Pratyahara. Então, a Pratyahara é a absorção, é o recolhimento, a absorção dos sentidos exteriores. Quando a gente faz esse recolhimento, a gente evita com que a gente desperdice energia, né? A lua, inclinada para baixo, libera o Amrita, que é um néctar. O sol, umbigo com a boca para cima, o absorve. É por isso que deve-se conhecer a prática pela qual evita o suculento néctar seja consumido. O umbigo deve estar acima do palato, o sol acima e a lua abaixo. Essa ação é conhecida como Viparita Karani. A ação que invertida deve ser conhecida pela palavra do guru. Então, Pratyahara, né, que é a absorção dos sentidos exteriores para a gente, que é aquele recolhimento, e tem traduções que falam que é a gente reeducar os nossos sentidos. Aqui, nesse texto, ele vai se resumir assim, fazer esse canal energético voltar, mas pela ação invertida, tá? Que é uma postura invertida, que a gente chama de Viparita Karana, aquela que a gente põe os pezinhos para cima, né? E o Pratyahara se resume a isso, e justamente dá um recolhimento, né? Muitas vezes, existem muitos professores que praticam o pratyahara ou as posturas invertidas antes de praticar a postura os exercícios de respiração, né? De tanto que ele faz esse recolhimento, a ação invertida, tá? Depois de passar através do plexo, né, Manipura, e tendo cruzado o Anahata Chakra, quando o prana chega em grande lótus do Sahasrara na cabeça, através de Vishuddha e Ajna, o pescoço, o yogin torna-se imortal. Aqui ele vai subindo cada vez mais os chakras, né? Os dharanas dos 5 bhutas, elementos, devem ser realizados em lugares correspondentes dentro do corpo. Dharana é praticada para a estabilidade da mente. Então, dharana, que a gente já passou, ele vai falar sobre realmente dharana, estabilizar a mente, que é a concentração, aquele poder de se manter concentrado nos elementos da mente, da tua natureza interior, né? Se existe fogo lá fora, existe fogo aqui, água, éter, ar e assim por diante. O yogin, sempre presente em pensamento, palavra e ação nos 5 dharanas, e são difíceis de dominar, é absolvido de todo o pecado. No coração do yogin há todo tipo de pensamento, mas quando a mente fixa no princípio Atman, na essência, esse estado denomina-se dhyana. Tá? Dhyana a gente pode traduzir, uma tradução livre, como uma meditação, como estado de contemplação, tá? Onde a mente já não transita, já não questiona, já não julga, apenas contempla. Pela prática de dharana, obtém-se a estabilidade da mente. Pela prática de dhyana, alcança a concentração em apenas um ponto, que leva ao samadhi. Pelo samadhi, alcança-se a libertação, deixando de lado os karmas bons e ruins. E o verso final: o yogin em samadhi não é devorado pelo tempo, nem afetado por nenhuma ação, nem conquistado por ninguém. E aí a gente fecha a nossa apresentação. Tá certo? Esse foi o Goraksha Shataka. Alguns elementos a gente já viu em algumas aulas e a gente vê que existe uma estrutura muito bem elaborada através dos sutras, que são esses versos, e vai aparecendo mensagens que vão se tornando mais acessíveis para a gente com o passar do tempo. Tá? Espero que tenham gostado. Foram 5 aulas, né, nesse yoga medieval, nesse módulo, e a gente fechou com esse
essa leitura comentada, eu sei que são versos escolhidos e para não ficar muito longo, mesmo assim fica uma aula longa, eu tenho que falar um pouquinho mais rápido para não deixar ela muito extensa, mas deu para ter mais ou menos uma noção do que é, de onde é que veio esses conceitos para gente que ficaram sintetizados muito mais claramente no Hatha Yoga. Coisas que apareciam, que não apareceram no Yoga Sutras de Patanjali, que a gente já fez a leitura comentada também, nesse apareceu, por exemplo, a postura, né? A gente falou de, de Siddhasana no Yoga Sutras de Patanjali, ele só fala que a postura deve ser firme e confortável. Aqui, nesse texto, já é o contrário. Aqui ele fala que existem duas posturas, existem muitas posturas que podem ser praticadas. Então, muda-se a ideia de asana, assim como mudou ali também no Pratyahara, que para os versos do Patanjali no Yoga Clássico é o recolhimento dos sentidos, é a gente lidar melhor com os nossos sentidos. Aqui é a prática do Viparita Karani, que é uma prática que também faz um recolhimento, e aí ele dá aquela explicação energética, né? Para que a energia sutil não desça novamente, ela permaneça mais nas áreas elevadas do nosso corpo e assim por diante. Então, só para ver como o yoga vai se estruturando, vai ganhando um corpo, vai ganhando uma cor a partir com o passar do tempo. E isso vai ser alvo do nosso estudo. A gente começou lá do Yoga Védico, agora a gente está no Yoga Medieval, agora a gente vai, próximo módulo, a gente vai entrar no Yoga Contemporâneo, depois a gente vai se debruçar muito especificamente sobre vários temas do Hatha Yoga, como asana, pranayama, meditação, bandas e assim por diante, tá? Muito obrigado pela presença e até breve. Namastê!